Graças e paz, irmãos, bom dia. Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Diz assim: em verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Jamais seguirão a estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer. É como se Jesus falasse: não fui tão claro, vou ser mais claro para vocês, vou desenhar. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, e todos os que vieram antes de mim são ladrão e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e todo aquele que entra por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, quem não pertence às ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Pronto, até aqui. História maravilhosa demais. Jesus, ele propõe uma parábola e ele começa a ensinar. Ele faz esse desenho para nós. Ele tem a intenção de que essa mensagem possa produzir, um entendimento correto, que há muito entendimento raso ou incorreto de algumas coisas que Jesus fala, que às vezes a gente traduz como a gente quer, mas a Bíblia não é para a gente imaginar. A Bíblia ela tem um serviço de contexto muito bom, A gente pode pegar aqui o contexto do pastor e lembrar de Davi, que quando cuidava das ovelhas do seu pai,
Quando vinha o leão e o urso, o que ele fazia? Fugia? Não, ele falou assim, ninguém vai levar as ovelhas do meu pai. Então, nesse contexto, ele se colocava em perigo, ele se colocava com risco de morte para poupar as ovelhas, porque o interesse dele não era com a sua própria vida, o interesse dele era com as ovelhas do pai. E ele teve êxito, e foi esse êxito que fez ele convencer Saul de deixar ele lutar contra Golias. Porque quando ele estava no oculto, quando ele estava no anonimato, lá quando ninguém estava vendo, ele tinha o mesmo comportamento quando ele estava diante das pessoas. Eu acho que o que Jesus está querendo trazer, memória, para poder explicar muito bem o que Davi fez e depois cantou no Salmo 23, é que o pastor, ele conduz as ovelhas por lugares seguros. E ele vai cantar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele sabia o que isso representava porque ele era pastor. Ele sabia que deitar em pastos verdejantes é levar as suas ovelhas a um lugar em que há alimento e lugar de descanso. Ele não levava as ovelhas a águas de crocodilo antes de colocar as ovelhas para poder beber a sua água. Ele conferia se estava tudo bem. Ele me leva a águas tranquilas. Você acha que o seu Cristo, o seu Deus, ele está querendo te conduzir a um pasto seco? E não, ele quer te conduzir a um pastos verdejantes, a uma comida sadia, nutritiva, que vai produzir. Mas a gente sabe muito bem que às vezes a gente não quer comer comida sadia. E não é um problema da nossa mãe, né, que quer que a gente come legumes, né? É um problema nosso, porque às vezes a comida sadia não é palatável, não agrada ao paladar. Irmãos, muitas coisas nas Escrituras e até no Evangelho não agrada ao paladar, mas produz vida no seu interior. E nós precisamos aprender a comer a comida sadia. Hoje, ninguém quer fazer a sua própria comida, né? Eu estava analisando que daqui a um tempo vai ser mais barato comer fora do que comer em casa. Porque de alguma maneira você está comendo a comida que alguém fez e leva a gente para para uma vida sem responsabilidade. Mas, de vez em quando lá, ninguém quer comer na rua, não. Comer a comida da mamãe, aí tem que... Falecida, nós queremos a sua comida, né? Porque, de fato, existe todo um preparo, a escolha dos ingredientes, o tempero que a gente já está acostumado a comer e tudo isso. Então, prepare a sua própria comida. O que eu quero dizer com isso? Gente, pelo amor de Deus, não espera domingo para você ouvir uma pregação, não. Ou não vai na internet, escolhe o seu pregador predileto e coloca uma pregação. Eu ouço muitas pregações. E eu tenho também os pregadores que falam ao meu coração. Mas eu tenho um assunto pessoal com as minhas escrituras. Eu faço a minha comida, eu leio a minha Bíblia. Eu leio porque eu quero que Deus fale comigo de maneira pessoal. Eu leio porque eu entendi que Davi, ele estava no pasto, mas ele não esperou uma oportunidade para poder ler a Bíblia, não. O assunto da vida com Deus, da busca, não era porque ele ia receber uma oportunidade. Ele tinha uma vida devocional bem organizada. E isso é comer pastos verdes, irmão. É Jesus falar para você algo que ele não falou para mais ninguém. Ele descortinar dentro do seu ser uma verdade que você leu e você ficar assim, como eu não tinha visto isso? Meu Deus, é gostoso quando você está lendo as Escrituras e salta uma revelação. Mas a revelação é um privilégio de quem tem uma vida de logos. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Em nome de Jesus. Você quer buscar os dados? Amém. E o que nós precisamos fazer é ter esse cuidado com a busca da palavra, porque vamos lá, o Logos, o que é o Logos, pastor? O Logos é a leitura por extenso, é você ler um capítulo, 2 capítulos, tentar entender uma história contextuada, tipo, estou lendo esse versículo isolado aqui, mas por que surgiu esse versículo? Isso é o Logos, é pegar um terreno e começar a garimpar aquele terreno todo. A rema é aquela mensagem entre duas linhas, invisível, em que o Espírito fala algo
só ao seu coração, algo específico, algo novo, isso é achar pepitas de ouro aqui, ouro dentro desse contexto. Então ele fala que ele é a porta, ele vai falar, na primeira fase dessa parábola, ele vai falar, eu sou a porta, sou a porta do aprisco e tal, ele começa a insistir muito com isso. Mas ninguém conseguiu entender o que ele queria dizer, então, a partir do versículo 8, ele engrossa o caldo, falando, então vamos entender então, já que... Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas e todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram a sua voz. Vocês têm que, para entender o que Jesus estava querendo dizer, que existiu muitos movimentos messiânicos naqueles períodos antes dele. Falsos messias, falsos ensinos, pessoas que se declaravam ser o Cristo ou o Filho de Deus. E ele falou assim, olha, muitas coisas dessas aconteceram, mas quem veio antes de mim era falso. Agora eu estou aqui. Eu sou a porta da salvação. E ele fala, depois ele associa essa porta como a porta da salvação. Só que ele não para aí, ele dá a entender que você entra e sai, como se você tivesse acesso. E não existe acesso, irmãos, sem receber Jesus, porque Jesus é a própria autoridade de todo o acesso no reino de Deus. Deus não dará nada a nós sem que a gente reconheça Cristo como o único, suficiente Salvador das nossas vidas. E ele explica. E finalmente aqui o texto, onde eu quero me ater. Ele fala de 3 personagens. Nesse contexto, ele fala do bom pastor, ele fala do ladrão, assaltante e o mercenário, que é a mesma coisa, e ele fala do lobo. Ele fala que o ladrão veio roubar e matar e destruir, a gente interpreta que é o diabo, mas não. Ladrão é aquele que comercializa você, mercenário é aquele que comercializa você como um número, mas não tem compromisso com você. Não tem compromisso com a sua eternidade. Ele comercializa, você é um número, nós nos tornamos um número para poder fazer uma grande estrutura, mas não tem relacionamento íntimo nem pessoal. É tudo comercial. Mas só que não é uma relação de recíproca, é uma relação de que quando o lobo aparece, aí sim, Satanás. Quando o lobo aparece, ele, por quê? Eu não tenho compromisso. E o que Jesus falou em todo esse texto? Eu conheço as minhas ovelhas, eu sei o nome delas, elas ouvem a minha voz. Quando eu falo, elas me acompanham. Então, irmãos, se você quer ser ovelha de Jesus, não tem como você se tornar ovelha de Jesus se você não obedece sua voz. Porque Jesus ele só reconhece a ovelha que o segue. Jesus só reconhece a ovelha que reconhece a sua voz. Jesus só reconhece, porque assim, você pensa que você tem que reconhecer Jesus, mas Jesus também precisa reconhecer você. E ele fala, eu conheço as minhas ovelhas. E sabe o que elas são? Elas são obedientes. Sabe o que as ovelhas são? Quando eu coloco ela, eu tiro elas do aprisco, elas me seguem. Porque, irmãos, você não é um rebanho de gado, você é um rebanho de ovelha. E a ovelha ela precisa de orientação vocal. A ovelha ela ouve a voz. Se você tiver a oportunidade um dia de ver quando os pastores levam as ovelhas de cada rebanho para perto de um poço, mistura as ovelhas de 2 donos. Mas quando o pastor faz um som, todas as ovelhas daquele aprisco, daquele rebanho, daquele dono, se reúnem atrás daquele pastor e as outras ovelhas se reúnem atrás do pastor. Então, talvez nós só estamos indo atrás daquele que a gente considera nosso pastor, mas cuidado, pode ser que o pastor que você está seguindo seja mercenário. Isso aqui é um alerta eu sou pastor, irmãos, é um alerta para todos nós. Quem eu estou ouvindo?
Quem eu estou ouvindo? Está me conduzindo para a vida? Está me preparando para o fim? Está preparando o meu coração? Está contrariando os pecados que me levam para o inferno? Está me impedindo de avançar sobre os pecados e a vida do erro? Está puxando a minha orelha? Às vezes, né? Às vezes eu ouvi uma história que um pastor quebrou a patinha de uma ovelha. Que maldade! Não, essa ovelha estava meio com comportamento de bode. E para salvar a vida, quebrar uma pata. Se você pudesse escolher, o que você prefere? Morrer ou ter um acidente e quebrar o braço? Se você olhar pelo grau Então, o seu pai é o mesmo. Se ele puder te dar uma pressão em que você se machuca em alguma coisa, mas te mantém no rebanho, ele vai fazer. Igual um pai que contraria um filho que quer sair a todo custo e ele vai lá e não, ou seja, ele vai fazer o necessário, porque o pastor ele faz o que é necessário para manter seguras as ovelhas. Segura de quem? Até delas mesmas. Mas é impressionante como nos últimos dias nós somos alertados que as pessoas prefeririam o mercenário. As pessoas prefeririam o mercenário porque elas têm comichão nos ouvidos de ouvir a verdade. Que a verdade incomoda, porque a verdade... Então as pessoas, nos últimos dias, que não seja nós, irmãos, que a gente possa ser verdadeiros e servos de Jesus, ovelhas do seu aprisco, a Bíblia fala assim, seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então o mercenário negocia a nossa alma, negocia a nossa vida, dando para a gente aquilo que a gente quer e não o que a gente precisa. Porque às vezes o que você precisa mesmo é um chá de boldo, mas ninguém gosta de coisas amargas, mas é a coisa amarga que cura a gente. Como aquela mãe que chegava com um espinho no pé, né? Ela falava, vai lá e pega um espinho de laranjeira. Ou seja, ela mandava eu pegar o próprio espinho para me torturar. Me torturar? Não, irmãos. Porque se você não sente a dor para arrancar aquilo que está inflamando, machucando você, aquilo consegue piorar e consegue ficar pior ainda. Então, o mercenário e o ladrão faz parte da mesma composição. O ladrão vai roubar e matar e destruir, ou seja, não tem compromisso nenhum, só quer se aproveitar do valor das ovelhas para se auto-beneficiar. O mercenário, nessa natureza de comercializar a alma. E quando vem o lobo, ou seja, quando o perigo realmente se levanta, quando Satanás ele se levanta, quando ele aparece, o mercenário sai correndo e deixa tudo para trás, porque ele não tem contato, porque ele não tem relação, porque ele não tem afinidade, porque ele não tem amor, porque ele não tem irmãos, porque ele não tem ovelhas. Ele tinha só uma fonte de lucro, só um objeto de comércio. Ele não tinha relação emocional. E Jesus sempre falando, mas eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei as dores, os defeitos, as qualidades, as teimosias. Eu conheço pelo nome. Quando eu falo, ele fala o nome das ovelhas. Ele conhece uma por uma. E ele ainda agrega falando que eu sei, tem mais ovelhas que não são desse aprisco que eu vou agregar. Então, ele quer fazer com que todas essas pessoas possam viver esse pastoreio de perto, e ele vai depois selar, falando assim que ele é o único pastor, e um dia seremos pastoreados por um só pastor, irmãos. A responsabilidade de pastorear, pastor, mas isso é a mensagem que deveria ser para você. Quem disse que pastor é aquele que tem um título? Todos nós pastoreamos em um nível e um grau de influência. Talvez você pastoreie 3 pessoas da sua família. Talvez você pastoreie as pessoas do seu trabalho, mais alguns membros da sua família. Talvez o seu rebanho dá 5 ovelhas. Talvez o seu rebanho tenha um pouquinho mais de influência, você atinge, por exemplo, umas 10, 15 pessoas. Talvez o seu rebanho é um pouco maior, talvez você atinja ali no seu rebanho as pessoas que estão debaixo de sua liderança. Você é pastor, você é padrão e de alguma maneira o exemplo, e alguém se orienta pela sua voz. Só que a questão, se omitir isso, se negar a esse lugar, caracteriza que nós não somos ovelha do aprisco do Senhor.
E aí a gente pode se tornar mercenário, pode se tornar ladrão e pode se tornar ainda, irmão, o próprio lobo da história, que a gente deve evitar. Tem uma coisa aqui, roubar o quê? Esse ladrão rouba a sua identidade. Então o propósito do ladrão é não deixar você saber quem você é. Se ele conseguir isso, ele consegue detonar os outros gatilhos, que é, ele mata o seu propósito. Se ele roubar a sua identidade, ele mata o seu propósito. E com a morte do seu propósito, você fica... Ele destrói o seu destino. Vamos lá, então. Rouba a identidade, mata o propósito e destrói. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E destrói o seu destino. Irmão, sem identidade ninguém sabe para onde está indo. Jesus, ele falou assim, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele estava fazendo menção da sua morte na cruz. Ele falou assim, eu dou voluntariamente. Ninguém me atira. Ninguém tira de mim, sou eu que dou. Porque meu pai me ensinou assim, eu vim para isso. Então, ele estava completamente envolvido, conectado com a missão que ele recebeu. Ele em nenhum momento desconectou dessa realidade. Ele sabia quem era, porque ele tinha identidade, porque ele tinha um propósito, porque ele tinha um destino. Ele só vai reivindicar o direito dele quando ele terminar. Ele fala, pai, restaura aquela glória que eu tinha com você antes da fundação do mundo. Me devolve aquele poder de atravessar a parede. Agora eu vou causar também. Quando ele ressuscita, irmãos, as pessoas estão fechadas dentro de casa, ele aparece. Ele aparece aqui, está lá na Galileia, ele está na Judéia, de repente ele está na Galileia, porque ele já está no seu master, né? No seu pro. Já está completo, porque ele sabe quem ele é. Então, irmãos, não deixe sua vida na mão do mercenário. Como eu conheço o mercenário? Quando a minha vida quando o ser humano não tem valor e quando toda a intenção é comercializar a vida. Então, irmãos, nós precisamos parar de tratar as pessoas como números e temos que começar a tratar as pessoas como irmãos e como família. E como irmãos e como família, irmãos, assim, defeitos, pode olhar bem, essa pessoa, olha por cima do seu ombro, essa pessoa do seu lado está cheia de defeito, meu Deus. Com certeza não é fácil conviver com essa pessoa. Mas com o Espírito Santo, tudo fica tão... Com o Espírito Santo você não vê nada, sabia, irmão? Com o Espírito Santo você só vê você. Com o Espírito Santo você não vê nada na vida do seu irmão, só vê as coisas que precisam mudar em você. Mas quando você está sem o Espírito Santo, você começa a ver a vida do outro. Então, essa manhã, nós precisamos decidir se nós vamos ser guiados por esse pastor, se nós vamos passar por essa porta da salvação, se nós vamos nos reconectar com essa obediência, se nós vamos dedicar a nossa vida a seguir a sua voz. E ele fala isso muitas vezes, vocês ouvem minha voz, ouvem minha voz. Gente, os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor te protegem. Os mandamentos do Senhor te assegura de pisar em lugares seguros e não morrer aí em qualquer lugar. Os mandamentos do Senhor é os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Esses são os lugares mais seguros, porque são lugares onde Ele averigou que você pode colocar os seus pés. Agora, o que difere uma ovelha de um bode? A obediência. Porque o bode é um ser desobediente, tá? Ele não se orienta pela voz, ele pula por cima da cerca, quando você pega ele salta para lá e salta para cá. A natureza do animal, o bode, é assim. Por isso que ele usou essa comparação para explicar a ovelha. A ovelha é dócil, a ovelha tem dificuldade de visão, então ela precisa da orientação de um pastor. Ela também tem dificuldade, ela é guiada mais pela audição do que propriamente por aquilo que ela vê. Talvez nós andamos por fé e não por vista.
Talvez a sua orientação, a nossa orientação tem que ser por ouvir a palavra de Deus. E se você ouve a palavra de Deus, o mercenário não vai ter voz no seu coração. Porque você vai detectar imediatamente o ladrão, os movimentos estranhos, irmãos. Porque ladrão pula muro. Quando a gente estava construindo na igreja na minha adolescência, a gente comprou um terreno, né? A igreja comprou um terreno e a gente foi construir a igreja. A igreja vivia de aluguel. Então a gente comprou um terreno e fizemos lá uma estrutura, levantamos um muro e batemos a laje. Então, assim, era muro, laje e ficou um galpão aberto. Então todos os dias todo domingo a gente tinha que montar a igreja e desmontar a igreja. Montar 200, 300 cadeiras, depois levar de volta para um armazém, que era uma coisa de 200 metros, e colocar e fechar. Montar o som e desmontar o som. Era assim a nossa vida, né? E tal como aqui, os irmãos que são mais responsáveis têm chave, né? E eu também tinha chave. Aí um dia eu esqueci minha chave, e aí eu pulei um muro. A igreja é aberta, né? Pulei um muro, né? Aí o pastor, né? Eu falei, como você entrou, Carlos? Eu pulei. Ele falou assim, você não sabe que o ladrão pula muro? Primeira característica que acontece com você quando você vê alguém pulando muro. Você desconfia, né? Porque se alguém mora naquela casa, ele tem acesso pela porta e pela chave. Então, irmãos, é verdade. Então, o ladrão ele tem movimentos que não condiz com aquilo que é correto. E nós precisamos pensar, será que eu estou tendo um movimento de ladrão? Será que o meu sentimento é mercenário? E aí não é olhar para a pessoa do lado para verificar isso na vida do outro. É para a gente fazer uma autoanálise e fazer uma introspectiva e observar isso em nós. Será que eu tenho sido assim? Será que eu fugiria se o meu irmão, aquele que o Senhor me deu para cuidar, o irmão mais novo, será que eu fugiria diante de um ataque de lobo? Então, fala que as nossas relações, só aponta que as nossas relações são frágeis e às vezes são enganosas. Não, eu vou ficar, mesmo sabendo que também me coloco em risco. Eu vou ficar para ajudar. Eu não vou ficar para encobrir, eu não vou ficar para acobertar, eu vou ficar para ser a mão que o Senhor espera. Agora vamos lá, para encerrar o pensamento. Um sacerdote, um levita descia, viu um homem caído e não era ovelha do seu aprisco, no ver deles. Então eles passaram de largo e ignoraram a dor e a necessidade daquele homem. Só que subiu um samaritano, ele parou tudo, pegou aquele homem, limpou suas feridas, deu de beber, deu de comer, cuidou. Quem foi o pastor nessa história? O que Jesus queria ensinar é isso. Irmãos, não existe um rito para você cuidar das pessoas. O que existe é uma pessoa que entendeu que se estivesse naquele lugar, gostaria de receber esse tratamento. É impressionante, quando a gente entra num estado de arrogância, quando alguém está em um pecado que a gente se sente forte, geralmente em pecados que a gente domina, em que a gente vence, em que não é uma tentação para nós, a gente é extremamente sem tolerância com o pecado do irmão, porque a gente é forte. Mas quando se trata de um pecado que a gente tropeça, não, pensa bem, Jesus é bom, olha. Porque na verdade você não está defendendo o seu irmão, você está defendendo você. Você está defendendo a sua própria vontade. Então nós precisamos ser extremamente intolerante com os nossos pecados e tolerante com a fraqueza do nosso irmão. Tolerante não é no sentido de aprovação, meu irmão. É você ser misericordioso para ajudar esse irmão a sair disso. Amém? Então que você seja essa ovelha hoje, que o Senhor possa contar com você ouvindo sua voz, que você ignore a voz do mercenário, que você fique atento com o ladrão que passa por lugares que não são de autoridade,
E se não passa por lugar de autoridade, não pode ter autoridade em você, porque a autoridade de Jesus é Ele mesmo, a porta. Ele disse, entra por mim, sai por mim, e que Deus possa te dar hoje, não só a condição de ovelha, mas também te dar o privilégio de cuidar de pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos desafiou hoje a viver a vida que o bom pastor viveu. A seu próprio exemplo, Pai, de não tratar as ovelhas, Pai, como um número, mas tratá-las por nome. E o Senhor afirmou muitas vezes que conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz, e nós queremos hoje reconhecer que a sua voz tem nos guiado, Senhor, por águas tranquilas, Pai, por pastos verdejantes. Pai, eu quero, Senhor, fugir de qualquer aparência, de qualquer barulho, de qualquer, Senhor, intenção maligna, Senhor. Nos dê, Senhor, esse ouvido, Senhor, esse ouvido limpo, para poder ouvir a sua voz e se direcionar pela sua voz, Pai. Nos dê também a responsabilidade do cuidado que Davi teve com as ovelhas do seu pai. Nós também, ao mesmo tempo que precisamos ser cuidados, Pai, porque somos suas ovelhas, nós também queremos aprender, Pai, aquilo que o Senhor desafiou Pedro. Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Nos dê esse cuidado de cuidar uns dos outros, Pai, com o mesmo amor com que fomos cuidados. Pai, endireita as nossas veredas, não nos deixe ficar pisando, Senhor, em qualquer buraco, fugindo do caminho, Pai. Nos livra do coração de bode e nos dê, Senhor, um coração de ovelha, um ouvido de ovelha, Senhor, e ser guiado pela sua voz. Nós oramos nessa manhã e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.